Deus seja louvado. Agora, nesse momento, eu quero contar sobre o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo era profetizado pelos profetas que ele vinha. E Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele enviou o seu Filho na terra para que o mundo fosse salvo por ele. Então, agora, para ele aparecer aqui na terra, tinha que ter a mãe e o pai. Agora, para poder ele aparecer, ele veio para trazer duas naturezas, a humana e a espiritual. Quer dizer, trazendo a natureza das naturezas de grande homem na terra e grande Deus. Agora, Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho na terra. E na terra aqui, Deus viu que tinha uma jovem, uma moça, muito temente a Deus, que ela foi excluída por Deus. E Deus mandou o anjo Gabriel. Ela estava no quarto e ele chegou e saudou. Salve, agraciada, bendito és tu entre as mulheres, de ti nascerá o Salvador do mundo. Aí ela disse para o anjo: como é que pode acontecer uma coisa dessa, sendo que eu não conheço varão algum? Aí o anjo falou para ela: Maria, não temas, sobre ti descerá a sombra do Espírito Santo, e tu ficarás grávida, e terás o filho por nome de Jesus. Quando o anjo falou para ela assim, ela falou: eis aqui a escrava do Senhor, faça de mim segundo a tua palavra. E aí, naquele momento, o anjo falou para ela: e a tua prima Isabel já está com 6 meses de grávida, que a Isabela era prima de Maria, e João Batista foi um filho revelado por Deus também, para poder anunciar, fazer o batismo, o arrependimento. E Zacarias era sacerdote, estava lá no templo, e o anjo apareceu ele lá, e falou para ele que a mulher dele ia ter um filho. E ele duvidou, segundo as idades, mas porque ele duvidou, o anjo falou para ele: tu ficarás mudo até que completa o tempo determinado. E aconteceu que quando foi o tempo que o menino nasceu, na hora de pôr o nome do menino, a mãe queria que pusesse o nome do pai, que era Zacarias. Mas não, depois, quando levou para ele confirmar o nome do menino, ele pegou e foi escrever, pois o menino chama João. Então, por isso que é João Batista. João Batista nasceu primeiro de que Jesus, ele ficou sendo mais velho que Jesus 6 meses. E depois, São José era deposado com Maria, o homem de Deus. E ele, quando viu Maria que estava apresentando como estava grávida, ele não tinha culpa nenhuma, ele tinha sua responsabilidade. Tentou
deixar Maria para não defamar a ela. Porque as pessoas sempre honestas nunca que defamam ninguém. Ele era um homem santo de Deus. Aí quando ele fez o plano de deixar Maria, Deus mandou o anjo lautar ele e falou: José, você não temas, porque o que está em Maria, o que está gerado em Maria é obra do Espírito Santo. Receba ela como sua esposa. Aí ele, no outro dia, recebeu Maria e ficou sem ter relação com ela, até que ela ganhou seu filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, depois que ela teve o filho único de Deus, filho de Deus, ele teve relação com ela. E aí ela teve mais filhos. E os filhos podemos provar perante a palavra de Deus que ela teve uma base de 6 filhos. 4 homens e 2 mulheres. Se tem mais, a gente não podemos provar. Mas como naquela pregação que Jesus Cristo veio mais para frente, estava pregando, aqueles ouvintes da palavra de Deus, da pregação de Cristo, admiraram muito da sabedoria dele. E ali eles começaram a falar: ó, de onde é que vem essa sabedoria? Onde é que ele aprendeu isto? Que nós conhecemos o pai dele aqui, o carpinteiro, a sua mãe, Maria, conhecemos os seus irmãos aqui, João, Judas, Tiago e o outro que eu não passou o nome dele agora, e suas irmãs. Então, por isso nós podemos testificar esta palavra, que Maria teve outros filhos. Agora, filho único, Salvador é somente Jesus Cristo. Pode olhar no capítulo 6 de Marcos, que lá está lá escrito a resposta certa. Agora, como era o plano de Deus, que Jesus Cristo veio para cumprir com a lei, não para abolir a lei, ele cumpriu tudo que era da lei. Ele falou também, na outra parte que ele falou, que a lei e os profetas vieram só até João. Após mim se vim, é ladrão e salteador. Jesus falou também: o pecado entrou no mundo por um homem, que era Adão, e era tirado por Jesus Cristo. Agora temos que entender, olhar a Escritura, que é a palavra de Deus, como que está escrito, entender que o cumprimento, a lei é uma parte, que é a lei que, como Jesus falou, que a lei veio por Moisés, mas a graça veio por Jesus Cristo. Precisa muito pedir a Deus entendimento para entender que nós hoje encontramos debaixo da graça e não debaixo da lei. É um novo mandamento. E Jesus disse que ele fez tudo de novo. Ele formou tudo de novo. Então, a salvação hoje está em Jesus Cristo, e nós não podemos condenar nenhuma dominação, porque Jesus Cristo não condenou ninguém. Ele disse que com ele não tem divisão. A divisão é, não tem a máquina, grego e nem latim. Tudo é em Cristo. Tudo é em Cristo, sim, que Jesus falou.
que todo aquele que crê nele e crê no Pai tem a salvação. Mas agora aquele que falar que crê em Deus e no Pai tem que cumprir também os seus santos mandamentos. Não é falar que crê e vai fazer a bagunça que existe no mundo. Não, é o contrário. Tem que obedecer o mandamento, fazer tudo que é bem e não fazer o mal. Mas, aí agora temos que entender sobre a parte da pregação, que quando Jesus Cristo morreu, ressuscitou e apareceu o apóstolo São Pedro para dar permissão deles ser o pastor das ovelhas. Foi a parte que ele falou para Pedro: Pedro, tu me ama? Ele não falou que amava Jesus, né? Ele falou: sim, Senhor, tu sabes se eu te amo. E por 3 vezes Jesus falava: apacienta minhas ovelhas. Então precisamos ver que Jesus Cristo colocou Pedro como pastor. E nós, particularmente os ouvintes, somos comparados com as ovelhas. E Jesus falou para Pedro: eu sou o sumo pastor. Ai do pastor que coma a lã e a gordura das ovelhas e não apacienta elas. Tanto que o pastor, em todas as igrejas tem pastor. Só que o rebanho é a ovelha. Mas esse que está de frente para poder ser responsável pelas ovelhas, tem uma grande e muita responsabilidade. Porque está escrito, se tem 100 ovelhas e falta uma, o pastor vai atrás dela e quando ele traz, ela vai valer mais do que as 99 que ficou reunida. Portanto, que este é o caminho da salvação. E quando era profetizado que Jesus falava para os seus apóstolos que ele ia morrer, ia ser crucificado e que no 3º dia ele ressuscitava, aconteceu tudo. Foi tudo acontecido. E depois que Jesus Cristo foi morto, cumpriu com as Escrituras, tudo como estava, ele foi para o céu e voltou novamente naqueles dias ali e falou para os seus apóstolos, dizendo: não ausenteis de Jerusalém por espaço de 40 dias, enquanto não for revestido do poder do alto. Esse poder que ele disse, o poder do alto, era a promessa que o Pai tinha, que no fim dos tempos derramarei o meu Espírito sobre todas as carnes, nos meus servos e nas minhas servas. E aí os discípulos ficou reunidos lá e um dia, para cumprir a promessa do Pai, Deus enviou o Espírito Santo, desceu sobre os apóstolos e ali manifestaram em novas línguas e muitas nações que estavam ali juntaram ali naquele lugar e cada um falava na sua própria língua e entendia. E ali houve uns ali que falavam assim: olha, esse povo estão mortos, embriagados de vinho, mas Deus pôs Pedro, São Pedro, lá de frente e falou: varões e irmãos, nós não estamos mortos nem embriagados de vinho como vós pensais. Hoje está cumprindo a promessa que Deus disse para o profeta Joel: no fim dos tempos derramarei o meu Espírito sobre
todas as carnes, nos meus servos e nas minhas servas. Portanto, que o Espírito Santo foi derramado em toda a carne e no servo e na serva. Em toda a carne simboliza todo mundo tem o Espírito Santo para poder entender e discernir o que é certo e o que é mal. Precisar para entender o que é a obra de Deus e o que é a obra do inimigo. Portanto, que o Espírito Santo ele está habitado para vencer. Quando tem uma pessoa que ele está de acordo mais ou menos com a palavra de Deus, que guardar os mandamentos todos, ninguém guarda. Porque Deus diz que ninguém é justo, senão Deus. Então ali vê uma pessoa errada, quando ele vê um andar direito, ele tem o Espírito Santo para decidir aquela pessoa, esse homem é homem de Deus, ou essa mulher é a mulher de Deus, ou o modo dela. E quando eles veem também entre eles, com confusão, brigando, fazendo qualquer coisa, eles mesmo, pelo Espírito Santo, dizem, aquele ali está tentado do diabo. Por isso que o Espírito Santo é para nós discernir o bem e o mal. E Deus não permitiu para nós não fazer, não condenar nem o diabo. Deus permitiu de nós fazer até bem para o inimigo. Às vezes muitos entendem, mas que negócio é esse que vai falar para nós fazer bem o diabo? Preste bem atenção o que Deus me dá de falar. Porque está escrito, Deus diz, quando o teu inimigo tiver fome, dá ele que comer, tiver sede, dá que beber, se tiver nu, dá que vestir. Então nós estamos fazendo bem quem? É o inimigo. E quem é o inimigo nosso? É o diabo que é o inimigo nosso. Portanto, tem uma parte que Deus disse também assim, falando com nós, o que tem tu com o servo alheio, ou que ele seja o servo do teu Senhor? Viu, irmão? O servo alheio, que Deus disse, se a pessoa está servindo a Deus, louvado seja Deus. E se ele estiver servindo o diabo, problema é dele. Não tem que nós preocupar com ninguém, segundo a palavra, preocupar com nós mesmos. Este é que é o afinamento da doutrina. Portanto, as coisas de Deus são muito santas e precisamos pedir a Deus entendimento para nós entender o que está na Bíblia. A palavra de Deus. Uma parte que, quando Jesus estava andando no mundo, pregando, e o povo que não estava conhecendo ele, uns perguntavam, tu é o Cristo? Ele não falava que era o Cristo. Tinha uma parte lá que ele falou assim, examinai as Escrituras, que ela testificarei de mim. Por ela terei a vida eterna. Essa é a palavra que Jesus falou para aquele povo que estava na lei. Na lei, ele falou que examinasse a Escritura. Mas quando passou para a graça, ele não mandou examinar mais a Escritura, não. Ele mandou pregar o Evangelho. E o Evangelho conta tudo o que passou com Jesus Cristo, ensinando nós. E Jesus deu a permissão, o poder para os apóstolos continuar neste santo glorioso caminho para a salvação do povo que se encontramos dentro da graça. Então, que nós que estamos na graça, é uma parte de povo, é uma promessa aqui de Deus. E o que for da lei também foi promessa de Deus, que veio seguido pela lei de Moisés, que foi formado os 10 mandamentos. Agora,
Jesus não mandou examinar a Escritura, não. Mandou pregar o Evangelho, dizendo para os apóstolos: ide a todo mundo, pregai o meu santo Evangelho para todas as criaturas. Aquele que crê e for batizado será salvo, e os que não crê é condenado. Essa é a palavra de Jesus Cristo. E sabemos, segundo a palavra de Deus, Deus é quem disse assim, não eu, mas foi Deus. Estou falando o que Deus disse. Todo homem é mentiroso, todo homem é pecador, diz o Senhor. E ninguém sois salvo pela sua própria obra, para que não se glorieis dela. Porque nós pecamos por palavras, por obras e por pensamento. Então a salvação, ela está em Jesus Cristo, pela graça, pelo sangue que ele derramou, o próprio sangue. Não foi derramado sangue de cabrito nem ovelha, não. Foi o próprio sangue que deu em sacrifício para a salvação dos nossos pecados. E como Jesus sabia que até os apóstolos podiam pecar, ele falou para os apóstolos: eu vou para o Pai. Se algum de vós pecar, sabeis que tem um intercessor por vós, um advogado. Portanto, prezados ouvintes que estão vindo, Cristo é o nosso Salvador, é o nosso advogado para levar adiante do Pai. O Pai está como juiz e Cristo como nosso advogado. E ele diz: ninguém vai ao Pai senão por mim, e ninguém virás a mim também senão pelo Pai. Esse daí é o fundamento que vem tocando. Eu não vou contar muitas coisas, porque o tempo pode ficar meio curto. Então precisamos, prezados ouvintes, nós não podemos condenar dominação nenhuma, porque se nós for condenar outras igrejas, eu sou da congregação cristã, mas se nós for condenar outras igrejas, nós estamos fazendo uma coisa contra a palavra de Deus. E quem somos nós para achar erro em Deus? Para nós achar que está errado? Porque Deus diz: congregarei todas as nações. Então todos estão congregados, um está numa igreja, estão congregados naquelas igrejas. Então o fundamento hoje, para nós explicar esta palavra dentro da congregação, dentro das igrejas, nós temos que pregar o Evangelho. No tempo da lei foi para examinar a Escritura. E agora, no tempo da graça, onde nós cantamos, Jesus Cristo mandou pregar o Evangelho. Agora, temos que pregar o Evangelho que os apóstolos diziam, falando com nós: vós sois os nossos imitadores, assim como nós somos de Cristo. Portanto, necessariamente, da igreja, para a salvação da nossa alma, temos que pregar o Evangelho e a doutrina apostólica cristã. O Evangelho conta a passagem de Jesus Cristo e o Ato dos Apóstolos conta a passagem dos apóstolos, dos servos de Deus cortemente a Deus. E os apóstolos não falavam para o povo assim: vós sejam nossos imitadores, assim como nós fomos de Cristo. Portanto, os apóstolos imitou a Cristo e os apóstolos falam para nós imitar a eles.
Portanto, que é isso daí que é a finalidade da palavra de Deus para nós ter a esperança de vida eterna. E passa a nossa salvação. Está dominado. Está escrito: fé, esperança e caridade. E o que é a caridade? A caridade é amar o próximo como a ti mesmo. Isso aí é a caridade. Porque quando Jesus Cristo foi interrogado com o doutor da lei, que ele perguntou a Jesus qual era o maior mandamento, Jesus falou para ele: os mandamentos é 10, mas encerrará em 2 para cumprir toda a justiça. O doutor da lei não entendeu quem era o próximo deles. Aí Jesus fez uma parábola, dizendo que vinha 3 homens no caminho, e um estava morto, espancado na estrada, mal morto. Passou o sacerdote, olhou, foi embora. Passou o levítico, passou, foi embora. Ultimamente, veio um samaritano, homem de Deus, desceu do seu animal e aproximou dele, curou aquelas enfermidades, apanhou e montou, e foi dar lá para um hospedeiro na frente, e arrancou 30 moedas e deu para o hospedeiro tratar daquele homem, e falou: se não der, gaste que na minha volta cestarei. Aí Jesus foi e perguntou para o doutor da lei: desses 3, quem é que amou o seu próximo? Aí o doutor da lei disse: foi aquele que usou de misericórdia. Vai e faz do mesmo jeito que Jesus falou. Portanto, que os 10 mandamentos que foi formado, que Jesus falou que cerrava em 2, primeiro amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, que é amar o próximo, ficou dividido 5 mandamentos na parte de amar o próximo e 5 mandamentos a Deus, porque é um só. Para resumir, porque quem não ama o próximo não ama a Deus. E quem fala que ama a Deus e não ama o próximo é mentiroso na presença de Deus. Este aí é o fundamento para nós que estamos hoje nessa graça. Precisamos pedir a Deus a guia do Espírito Santo para nos mostrar, entender, porque a letra é morta, mas o Espírito é que edifica. Portanto, que nós temos o entendimento de nós não condenar ninguém, de maneira nenhuma. Outra parte que Deus é quem diz: servo é aquele que faz tudo o que o seu Senhor manda. Este é nome de servo. Mas ninguém aqui na terra faz a vontade de Deus. Então aí que está o ponto da gente entender. Se nós não cumprimos de acordo com a palavra de Deus, que não tem ninguém justo, porque o servo é que faz tudo que o seu Senhor manda. Então, quando nós estamos fazendo as coisas santas do mandamento de Deus, aí nós estamos servindo a Deus. Mas quando nós erramos, nós estamos fazendo a vontade do diabo. Agora, sobre nós, pelo Espírito Santo que está em nós, que Deus derramou para nos abrir o nosso entendimento, quando nós conhecemos do erro que o diabo fez nós errar, nós vamos pedir perdão a Deus. Aí nós seguimos com a esperança de vida eterna. Palavra que não é fácil, mas é a verdade. Quando nós fazemos o bem, servemos a Deus. E quando faz o mal, nós servimos o diabo. Por isso, agora o que nós, o cristão, devemos fazer?
Quando um fala, ô servo de Deus daqui, o outro está falando, mas não está falando certo não. Porque ele não faz, nem ele faz e nem o outro faz tudo que Deus manda. Portanto que é a parte que nós temos que responder e falar àquela pessoa que tem um entendimento dado pelo Espírito Santo. Quando um pergunta assim, você é um servo de Deus? A gente tem que responder, não. Responder assim, eu sou um crente em Jesus Cristo, pela graça e a misericórdia de Deus, com a esperança de vida eterna. Portanto, este é o fundamento. Jesus, quando estava no tempo cumprindo com a lei, ele anunciou a palavra, o Evangelho. E aí, aquele povo que ouvia ia procurar João. São João Batista não foi buscar um aqui e acolá para trazer, não. Deus enviava o povo através da pregação de Cristo, eles vinham e procuravam ser batizados. E João, com aquela autoridade, dizia para aquele povo, raça de víboras, quem é que vos ensinou a fugir da ira futura? Pois da agora por diante, praticai vós para que dê frutos e honra e louvores a Deus, porque o machado está posto no pé da árvore, e a que não produzir bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E eu batizo com água para arrependimento de vossos pecados. Era para arrepender, para não pecar mais. E ele falava, e após mim vem um que é mais, e após mim, que veio antes de mim, que eu não sou digno nem de desatar a correia da alpaca dele, do calçado, este batizará com o Espírito Santo. Tem o fogo na pá da mão para queimar a ira e recorrer o trigo ao celeiro. O que simboliza as três palavras? A ira é o pecado, o trigo é a alma e o celeiro é a glória de Deus. Esta aí é um entendimento que nós devemos ter e aperfeiçoar, porque é guiado pelo Espírito Santo. E Jesus Cristo também fala,